Olá pessoal, bom dia. Hoje nós vamos fazer o nosso quarto webinar da nossa série de webinars. No entanto, embora nós tínhamos prometido que seria um webinar ao vivo, nós estamos fazendo ele gravado hoje. Nós estamos aqui às 11h30 da manhã fazendo uma gravação, porque nós estamos iniciando o nosso canal do Infogest e ainda tivemos alguns probleminhas técnicos para poder fazer ao vivo a transmissão. Então a gente achou essa alternativa mais prática, em que o webinar está sendo gravado hoje e a gente vai subir ele, fazer o upload dele daqui a pouquinho. Então a 1 hora, conforme o que a gente divulgou, ele vai estar no ar. Então vocês já estão assistindo aqui agora. E a gente vai estar ao vivo respondendo as perguntas nos comentários. Tá bem? Então, agradeço aí a paciência e a compreensão do pessoal que veio para assistir ao vivo, que dessa vez não vai ter essa interação tão dinâmica como a gente está sendo característico dos nossos webinars. Mas a gente vai se esforçar aqui para que seja uma apresentação bem interessante, bem bacana, que possa trazer bastante conteúdo para vocês. E a gente vai responder tudo que a gente puder dentro dos comentários ao vivo aqui no nosso canal do YouTube. Aproveitando para relembrar que a rede Infogest Latinoamérica é uma rede que está surgindo, está nascendo com parceria com a Infogest Europa, certo? Onde profissionais, pesquisadores de empresa ou da área acadêmica estão se reunindo, quem trabalha com digestão in vitro, estática, dinâmica, com as suas inúmeras aplicações. A gente está se reunindo para ter essa célula da rede Latinoamérica. Estamos começando e quem quiser participar, por favor, entre em contato com a gente. Pode ser pelo Instagram, vai ter o canal aqui na descrição embaixo, o e-mail para entrar em contato com a gente. E estamos à disposição e de braços abertos aí para acolher quem tiver interesse em estar se juntando a gente. Passo a palavra aqui para nossa querida Lívia, para falar sobre a nossa apresentadora do dia. Olá, gente. Boa tarde a todos. Então, hoje no nosso webinar, a gente vai continuar conversando sobre o protocolo Infogest, um pouco mais focado em algumas modificações do protocolo para ensaios específicos. E hoje a Marluce vai falar com a gente sobre esse tema. A Marluce Osório da Silva é engenheira de alimentos, mestre e doutora pela Faculdade Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo. Durante o mestrado, realizou intercâmbio na Uniris, na França, na área de microencapsulação e secagem. Fez doutorado sanduíche na University of California, em Davis, nos Estados Unidos, avaliando processos biotecnológicos para o desenvolvimento de novos ingredientes. Atualmente é pós-doutorando no Departamento de Engenharia e Tecnologia de Alimentos da Universidade Estadual de Campinas e está investigando emulsões para a veiculação de compostos bioativos e prospecção de substitutos de gordura. Marluce, eu já quero te agradecer pela sua participação e vou passar a palavra para você conseguir aí discutir esse assunto tão legal com a gente, tá? Tá ótimo, obrigada Lívia, obrigada Paulo por todo o apoio técnico para disponibilizar a gravação, né, desse webinar. Eu vou compartilhar aqui com vocês minha apresentação, deixa eu colocar aqui em modo tela cheia. Vocês estão conseguindo ver a minha apresentação? Tudo certinho. Tudo certo? Então eu vou começar. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao terceiro webinar organizado pelo Grupo Infogest Latinoamérica. Hoje a minha apresentação, como comentado, né, pela Lívia, é uma continuação da discussão iniciada pela doutora Fabiana Galandi do Itaú. Ela nos forneceu uma visão geral do protocolo Infogest 2.0 e hoje, na parte 2, eu vou discutir um pouco mais sobre os desafios analíticos para a determinação da atividade enzimática, para a implementação do protocolo Infogest
nos laboratórios, e também algumas modificações do protocolo para, assim, outros públicos-alvos, porque esse protocolo ele foi desenvolvido pensando em jovens adultos saudáveis, né? E a gente tem aí um aumento aí da população de idosos, também de grupos de pesquisa que trabalham com formulações alimentícias para recém-nascidos, então é importante explorar, né, as mudanças fisiológicas que ocorrem durante diferentes faixas etárias, né? Então, como tópicos de discussão hoje, né, vou compartilhar com vocês um pouco dessa minha vivência na área de implementação do protocolo InfoGest 2.0. Eu tive a oportunidade de fazer um training school que foi realizado no Chile ano passado e que foi organizado pelo grupo InfoGest Europa. E lá eles compartilharam várias boas práticas que eu acho que é muito importante a gente disseminar entre os nossos grupos de pesquisa aqui no Brasil, e também na América Latina como um todo. Então, eu vou acabar salientando durante minha apresentação essas boas práticas, assim, que foram aprendizados bem importantes para a gente. Também, então, eu vou compartilhar, né, as modificações do protocolo de digestão para diferentes grupos populacionais. Na verdade, nessa parte aqui eu não vou aprofundar muito, né, mas eu acho que pode ser um tema bem interessante aí para os próximos webinars, discutir um pouco mais aprofundadamente, de uma forma mais aprofundada, né, como são conduzidos esses estudos. Então, antes de começar nessa questão da implementação do protocolo InfoGest, eu acho que é importante a gente traçar uma linha do tempo. Então, fazendo uma cronologia, até antes do ano de 2014, não havia um protocolo de digestão in vitro padronizado, de consenso internacional. Então, a publicação, né, desse paper, que indica um protocolo de digestão in vitro padronizado e de consenso internacional, foi um marco, assim, temporal, né, para as pessoas que trabalham com digestão in vitro. Porque a partir daqui foram consideradas algumas questões mais criteriosas em relação à atividade enzimática. Até então, vários grupos de pesquisa, né, só indicavam que trabalhavam com determinadas concentrações de enzima. No entanto, determinar a atividade enzimática é muito importante para a gente realmente mimetizar os fluidos salivar, gástrico e intestinal. E então essa publicação ela é muito relevante aí para quem trabalha com digestão in vitro. Na sequência, nós tivemos a publicação em 2018 de um protocolo, né, que é formado também aí por pesquisadores da rede InfoGest, indicando aí algumas modificações do protocolo para o público recém-nascidos. Então, para quem trabalha com formulações infantis, poderia então modificar algumas condições e também conduzir esse tipo de ensaio de digestão in vitro. Em 2019, né, teve essa publicação que ela serve como referência para quem trabalha com digestão in vitro. Então, essa publicação, na verdade, do grupo InfoGest também da rede, não é uma segunda versão do protocolo, mas, na verdade, eles usam essa primeira versão de 2014 para indicar possíveis adaptações, recomendações, melhorias. Então, por exemplo, na publicação de 2014, a fase oral ela era dispensável. A partir, então, dessa publicação de 2019, é discutida a importância da fase oral, principalmente quando nós temos formulações que contêm um amido, já que a alfa-amilase vai ter um papel muito importante aí para hidrolisar o amido. Então, esse artigo aqui, na verdade, ele é referência aí para todos os estudos de digestão in vitro e ele é muito rico de planilhas, que você pode calcular a atividade enzimática, também verificar o quanto que você vai adicionar de fluido salivar, o quanto que você adiciona de alimento, e muitas pessoas acabam não explorando, né? Esses materiais estão todos disponíveis na parte de materiais suplementares do artigo. Então, eu convido a todos que vêm trabalhando com a digestão in vitro, que pretende trabalhar, a ler esse paper, tá bom? E o ano de 2023 ele foi um ano muito importante para quem trabalha com digestão in vitro, porque nós tivemos a publicação desse protocolo aqui, modificado para os idosos, para as pessoas acima de 65 anos, que vai ter alterações significativas, não só na parte da mastigação, mas também na questão de esvaziamento gástrico, entre outras condições. Então, esse paper aqui, que é bem recente, ele vem indicando aí algumas condições que devem ser utilizadas quando o público-alvo daquele, né, produto seja o público idoso. E também teve essa publicação para quem trabalha com os estudos, né, com células, estudos de absorção.
Então, como após o ensaio de digestão in vitro, a digesta ela é muito complexa, ela tem vários materiais que podem ser tóxicos, que podem ali influenciar no cultivo das células, né? Então, vários grupos de pesquisa não conseguiram implementar essa segunda parte, né, que é o estudo da absorção, né, por conta de dificuldades experimentais. E esse paper ele é bem importante para quem trabalha nessa área, eu recomendo a leitura, e tem outros papers aí que foram publicados durante esse período, mas eu acho que para hoje, assim, essa é a minha principal recomendação para quem está iniciando o protocolo InfoGest. Então, quando a gente pensa no protocolo InfoGest, né, quais são os desafios para implementar isso no laboratório? Nós temos, primeiramente, o desafio financeiro, né? Existem diversos reagentes aí de alto custo, então, de repente, trabalhar em colaboração com outros laboratórios, né, para que tenha alguma forma de gerenciar esses reagentes, pode ser uma alternativa para os grupos que estão iniciando. Também deve ser pensado num design experimental adequado. Então, de repente, eu tenho um protótipo de um alimento. Não é válido se trabalhar com protótipo, né, para conduzir esse ensaio de digestão in vitro, porque é um ensaio muito custoso. Então, você tem que estar ali com a sua formulação alimentícia redonda, adequada, para que realmente seja válido, né, conduzir esse tipo de estudo. A questão de equipamentos, né? Então, tem alguns equipamentos, umas ferramentas analíticas avançadas que nem todo grupo de pesquisa tem disponível em seu laboratório. Então, é possível também é importante também você pensar, né, em possíveis colaborações nesse sentido, para utilizar essas ferramentas analíticas avançadas. E o suporte técnico, né? Normalmente, quando um aluno está iniciando as atividades no laboratório, ele vai estar um pouco inseguro para conduzir esse estudo, né? Principalmente porque tem vários tubos e tudo mais. Então, sempre é importante, né, trabalhar de certa forma em dupla, em trios, para tentar ter mais pessoas ali, né, para ficar focado, né, e não ter tantos erros experimentais do analista, tá bom? Então, quando você pensa em implementar esse ensaio de digestão in vitro, a primeira coisa que se deve pensar é qual é o objetivo. Né? Então, muitos grupos de pesquisa implementaram o ensaio de digestão in vitro porque eles querem verificar a bioacessibilidade de compostos bioativos. Então, por exemplo, né, eu tive como experiência durante meu mestrado e doutorado trabalhar em grupos de pesquisa que microencapsulavam compostos bioativos. Então, foi a partir dessa experiência que eu verifiquei que era necessário eu entender um pouco mais desses estudos de digestão in vitro para ver se realmente, após a microencapsulação, eu conseguiria, né, durante o ensaio de digestão in vitro, liberar esses compostos bioativos. Outros grupos de pesquisa, né, eles mudam formulações alimentícias, colocando diferentes proteínas, enfim, gorduras, e eles querem verificar, mensurar o grau de proteólise ou lipólise. Então, tem que estar muito bem definido qual é o objetivo, por que vale a pena eu implementar o protocolo InfoGest no meu laboratório, antes de começar a sair comprando todos os reagentes e comprando equipamentos. Então, tem que ser algo muito bem pensado, né, considerando no elevado custo desses ensaios. E antes de também conduzir o ensaio de digestão in vitro, é importante um ensaio preliminar, onde você vai preparar a sua amostra. Então, nesse momento, você vai entender se aquela amostra sólida sua vale a pena, de repente, ser preparada utilizando uma faca, um corte, ou de repente você precisa de um moedor. Então, entender como que você vai simular essa mastigação. É importante também você controlar a temperatura. Então, se você está trabalhando com um shaker, né, para manter a 37 graus Celsius, de repente é importante você conduzir um estudo ali, colocando um termômetro e verificando se quando está condicionado a 37 graus Celsius, realmente o seu tubo está a 37 graus Celsius. Então, esse ensaio preliminar serve para esses ajustes experimentais, tá bom? E, principalmente, né, nós temos que controlar o pH quando adiciona os fluidos oral, gástrico e intestinal. Então, para isso, a gente utiliza soluções de ácido clorídrico e hidróxido de sódio. Então, você adiciona determinadas alíquotas e é importante você ter isso aí tudo marcado, né, no seu caderno, para que você consiga entender quanto de líquido, quanto de fluido você adicionou em cada etapa, para depois conseguir fazer os cálculos aí quando você for verificar a bioacessibilidade de algum bioativo, por exemplo, tá bom? E por último, né, tem a pergunta mais desafiadora, né? Como tratar essa digesta? Então, diferentes grupos de pesquisa buscam, sei lá,
congelar essa amostra para depois fazer essa análise, ou de repente liofilizam, aquecem para inativar essa enzima. Então, tem várias abordagens aí que podem ser possíveis, né? E também, assim, depois que você se congela e tudo mais, é importante você avaliar quais são os métodos que você vai extrair o bioativo para quantificar, né? Identificar também possíveis interferentes. Então, tem algumas análises que não são tão mais válidas, né? Por exemplo, quando a gente trabalha com fenólicos, muitas pessoas acabam fazendo ensaio de Foley, né? Que determina o teor de fenólicos totais. Só que esse ensaio, esse reagente, como nós temos uma mistura muito complexa na digesta, tem vários interferentes, então a gente pode ter um resultado aí não muito interessante, então tem que correr um branco. Então, assim, nessa parte de como tratar a digesta, é uma infinidade de coisas que devem ser pensadas, tá bom? E isso, sim, talvez a gente tenha mais avanços significativos quando tem discussões aí, conforme vai ganhando experiência com esses ensaios de digestão. Então, só relembrando, né, o método InfoGest 2.0, ele apresenta, né, indica 3 fases, onde a gente tem uma fase oral, que tem o fluido salivar simulado, que é uma solução eletrolítica, que em breve eu vou mostrar para vocês qual que é a composição. Nós temos aí o acondicionamento, né, o ajuste do pH para 7, e também o tempo de residência de 2 minutos, que é um tempo de residência bem rápido, e a presença da alfa-amilase. Então, diversos grupos de pesquisa trabalham com alfa-amilase que, de repente, não é recomendado pelo grupo InfoGest. Então, o grupo InfoGest, ela recomenda a utilização da alfa-amilase de saliva humana, né? Ou de origem de saliva humana. Só que tem alguns grupos que buscam, por exemplo, a alfa-amilase do Bacillus por ser uma alternativa mais barata. Eu acredito que tudo bem, né? Na verdade, assim, a gente sabe que elas vão ter especificidades diferentes, né? E que podem, sim, modificar aí a questão da digestão, por exemplo, do amido. Porém, se você indica no seu artigo que você está usando essa alfa-amilase, né, de outra origem, eu acredito que a maioria dos trabalhos estão sendo aceitos dessa maneira. Existem outras possibilidades. Por exemplo, o grupo InfoGest tem alguns artigos que é mais relacionados à digestão de amido que não utiliza a alfa-amilase, tá? E acaba comprando um pool de saliva humana. Só que isso, para nós que somos brasileiros, a importação desse material acaba sendo muito custoso, né? Então, mas para quem tem a possibilidade de trabalhar no exterior, pode ser uma alternativa também para tentar reduzir esse custo. Quando a gente pensa na fase gástrica, a gente tem outra enzima que é um pouco desafiadora, que é a lipase gástrica, porque atualmente nós temos só um fornecedor no mundo, se eu não me engano. Então, inclusive no curso que eu fiz no Chile, foi muito discutida essa questão, que a lipase gástrica, além de ser cara, tem pouca disponibilidade, né? Então, esse é um grande desafio, e quando a gente trabalha com produtos que têm mais de 50% de gordura na sua composição, a presença dessa lipase gástrica, ela é muito importante, tá? Para mensurar o grau de lipólise. E em relação à fase intestinal, existem alguns grupos que trabalham, não com a pancreatina, na verdade, é um pool de enzimas. Tem grupos que trabalham com essas enzimas de forma separada, é uma opção, mas não deve esquecer que daí tem que determinar a atividade enzimática de cada uma delas. Então, uma das abordagens mais simplificadas para quem está começando, né, a implementar o protocolo InfoGest é trabalhar realmente com a pancreatina, tá? Que vai ter a sua atividade medida em função da tripsina ou da lipase. E eu vou explicar um pouquinho mais a fundo nos próximos slides. E também temos aqui a presença dos sais biliares, que também eu vou comentar um pouco rapidamente dos ensaios. Então, como design experimental, quando você implementa o protocolo InfoGest, é necessário reservar uma semana, né, de trabalho para que você possa conseguir preparar os fluidos, as soluções eletrolíticas, né, os fluidos que simulam o fluido gástrico, o fluido salivar e o fluido intestinal simulados, e também para você avaliar, determinar a atividade enzimática, porque são ensaios que muitas vezes a gente pode pensar, nossa, é trivial determinar a atividade enzimática de pepsina. Não, né? Existem sim algumas condições que podem dificultar. Quando o analista não tem muita experiência, ele pode ficar gastando material. Então, eu convido também vocês a darem uma olhada nos vídeos que o grupo InfoGest tem no YouTube, né?
Existem vários vídeos que, assim, facilitaram muito a minha vida, porque no começo, assim, quando eu comecei a testar os ensaios de determinação de atividade enzimática, eu usava, às vezes, volumes muito altos de soluções, então eu gastava muito enzima. E quando eu comecei a olhar os vídeos deles, eles usavam microtubos, então, assim, alíquotas aí de 1 ml, economizava bastante. Então, eu recomendo, principalmente para quem está começando, não tem esse protocolo implementado, a dar uma conferida nesses vídeos aí, porque tem todos os ensaios de determinação de atividade enzimática estão disponíveis aí no canal do YouTube do InfoGest, tá bom? E também, né, para quem tem dificuldade, eu tenho os resultados, mas eu não sei calcular a atividade enzimática. Também tem esses materiais suplementares do paper, né, do Brody Corbett et al. 2019, onde tem as tabelas que você pode calcular essas atividades enzimáticas. Então, para o preparo das soluções eletrolíticas, né, não é um trabalho, assim, na questão muito demorado, é rápido, em meio período, assim, de prática, de laboratório, você consegue produzir essas soluções eletrolíticas. Eu acho, assim, que como pontos críticos é importante destacar que o cloreto de cálcio, ele sempre é adicionado separadamente, porque se você adiciona o cloreto de cálcio ao fluido salivar simulado, ao fluido gástrico e ao fluido intestinal, ocorre a precipitação. Então, esse é um cuidado que é necessário em relação à produção dessas soluções eletrolíticas. Você pode produzir essas soluções, por exemplo, 1 litro, e manter congelada, né, no freezer aí pelo período até de 1 ano, e ir descongelando conforme a sua necessidade. Então, isso é bem interessante, né? Economiza tempo. Então, quando vai se preparar essas soluções, é recomendável já preparar 1 litro, né? E você congela e vai descongelando conforme precise. Outro ponto que é importante é que muitas pessoas que começam a realizar esses ensaios preparam essas soluções, mantém na geladeira e quando vai fazer o ensaio de digestão, tira da geladeira e já quer iniciar o processo do ensaio de digestão in vitro. Mas é importante a gente acondicionar essas soluções eletrolíticas em algum banho-maria ou um shaker a 37 graus Celsius, porque nós temos que ter um controle da temperatura para 37 graus Celsius durante o ensaio todo, tá bom? Para mimetizar aí a temperatura corporal. Então, entrando um pouco mais em detalhes sobre a determinação da atividade enzimática, a alfa-amilase é uma das enzimas um pouco mais trabalhosas. Todos os métodos de determinação de atividade enzimática que são utilizados aqui pelo protocolo InfoGest, eles são espectrofotométricos, então são bem simples, né? Nós utilizamos como substrato para determinar, né, a atividade da alfa-amilase, o amido de batata solúvel. E daí, né, a gente tem a produção, então, da maltose, desse disacarídeo. Nós temos esse vídeo, né, na verdade, o grupo InfoGest, eles têm esse vídeo disponível, então eu convido para quem for trabalhar com a alfa-amilase a dar uma olhada nesse vídeo, né, que ele ajuda bastante a esclarecer como que funciona esse ensaio. Então, nós temos os preparos dos reagentes antes de se iniciar essa reação. Então, o amido de batata, na verdade, ele é preparado aqui utilizando um banho, né, que vai estar incubado aí a 100 graus Celsius, na verdade, vai estar acondicionado a 100 graus Celsius, mas esse amido, ele deve estar, né, na verdade, esse beck coberto por um plástico para que não ocorra a evaporação da água, certo? E depois desse processo aqui de gelatinização do amido, né, que vai estar a 100 graus Celsius por 15 minutos, você segue por um processo de resfriamento e completa com água, tá? Utilizando água sempre deionizada para esses processos. Outro preparo de reagente é o padrão de maltose, né? A gente precisa fazer uma curva padrão de maltose, então eles recomendam aqui o preparo de uma solução padrão de maltose 0,2% massa-volume. Como o método utilizado para a determinação da atividade da alfa-amilase é o método baseado no DNS, eles também preparam o reagente colorido, onde é adicionado, né, o tartarato de sódio e potássio em solução de hidróxido de sódio a 60 graus Celsius. Depois é dissolvido, então, o reagente DNS, né, que é esse reagente colorido,
e vai ser mantido também sob agitação e aquecimento, e esse reagente, ele pode ser acondicionado até por 2 meses em temperatura ambiente, então você pode utilizar, né, em outros momentos também, você pode preparar uma alíquota maior que não haveria problema. Em relação à solução de alfa-amilase, você só vai preparar a alfa-amilase quando estiver assim próximo do período assim que você for conduzir o ensaio de reação, para não ir perdendo a atividade. E outra recomendação é sempre utilizar o gelo quando você recupera, né, coloca a água, né, nessa solução de alfa-amilase, você vai misturar, né, e produzir essa solução e manter sempre sobre gelo. E eles indicam que é necessário preparar uma solução contendo em torno de uma unidade, né, por ml de alfa-amilase. Então, você vai fazer uma estimativa a partir do rótulo ali da alfa-amilase que você adquirir, vai ter a atividade indicada pelo fornecedor e a partir dessa atividade você vai estimar o quanto que você teria por grama aqui, considerando aquele valor indicado pelo fornecedor. Daí você vai preparar uma curva de padrão de maltose, né? Essa etapa é um pouco mais crítica. Você precisa diluir a solução padrão de maltose em água deionizada, você mistura por inversão, você pipeta, né, essas soluções em novos microtubos, adiciona o reagente colorido, 100 microlitros do DNS, você incuba esses microtubos a 100 graus Celsius por 15 minutos, você vai resfriar essas amostras até a temperatura de aproximadamente 25 graus Celsius, completar com água deionizada e fazer a leitura das amostras em espectro no comprimento de onda de 540 nanômetros. Então, esse é o aspecto mais ou menos das amostras, né, após o período aqui de incubação das soluções de maltose, tá bom? Das diferentes concentrações, inclusive. Para você medir a atividade enzimática da alfa-amilase, né, então você vai preparar 4 microtubos com 100 microlitros do substrato e incubar por 20 graus Celsius por 5 minutos. Daí você tem a primeira etapa onde você adiciona a alfa-amilase. Então você vai adicionar 0, 50, 70 e 100 microlitros da alfa-amilase e vai incubar essas amostras a 20 graus Celsius por 3 minutos. Na sequência, você adiciona 100 microlitros do reagente DNS. E depois você tem uma segunda adição dessa alfa-amilase. Você vai pipetar 100 microlitros. Quando você adiciona o DNS, então, pessoal, só para entender um pouquinho mais, você vai ter ali uma parada, né, da sua reação. E daí você complementa, então, com os volumes com as amostras, né, de alfa-amilase, e você incuba novamente a 100 graus Celsius por 15 minutos, resfria a amostra em gelo e adiciona 900 microlitros de água deionizada e faz a leitura das amostras em espectro usando o comprimento de onda 540 nanômetros. Então, a partir daqueles dados, né, que a gente obtém quando faz a curva padrão de maltose, né, você vai fazer um gráfico, vai plotar um gráfico onde tem a absorbância e correlacionar com a massa do padrão, né, de maltose. E a partir disso, né, com as planilhas que o artigo, né, fornece, você consegue calcular, né, a concentração a atividade enzimática da alfa-amilase. Em relação à atividade da pepsina, ela é a mais rápida, a mais fácil, né, comparada às outras, né, na minha opinião. Também utiliza o espectrofotômetro, você então tem uma hemoglobina como substrato e a pepsina vai hidrolisar, formando os peptídeos solúveis em PCA. A reação ela é toda realizada no pH 2 e no comprimento de onda de 280 nanômetros e a temperatura, né, acondicionada a 37 graus Celsius. Então, a gente tem o preparo da hemoglobina, também tem o preparo da pepsina, tem que ter sempre cuidado, depois que você solubiliza a enzima, sempre manter sob gelo para manter sua atividade enzimática, e daí você tem o ensaio da reação. Então, nesse ensaio de reação, você pipeta 500 microlitros de hemoglobina, incuba os tubos por 5 minutos a 37 graus Celsius, adiciona 100 microlitros das soluções de pepsina para cada concentração e incuba por 10 minutos. Daí você adiciona 1 ml de 5% do ácido tricloroacético, que é o TCA. E o ácido tricloroacético, ele vai parar também a reação. Você centrifuga essas amostras por 30 minutos a 6.000 G e você faz a leitura do sobrenadante, né,
no espectrofotômetro no comprimento de onda de 280 nanômetros. A partir disso, né, com o tempo fixado e com variações de concentração da pepsina, você consegue também fazer os cálculos, né, que essas planilhas nos indicam. Você coloca a absorbância, coloca o valor para o branco vai ser, ao invés de você pipetar a enzima, você vai pipetar a água deionizada, e a partir disso, então, você consegue fazer os cálculos da atividade enzimática da sua pepsina. Em relação à pancreatina, você consegue avaliar a atividade enzimática em relação à tripsina e à lipase. Quando que eu vou usar, né, em relação à lipase? Quando eu tiver um produto, uma formulação que tem muito lipídios, então mais de 50%. E para isso é utilizada uma titulação ácido-base, que hoje eu não vou entrar mais a fundo por conta do tempo também. Né? São ensaios aí bastante demorados e que acho que se a gente entrar muito detalhado pode ser um pouco complicado para as pessoas assimilarem. Mas acredito que em próximos webinars a gente pode discutir um pouco mais a fundo em relação a essa determinação de atividade enzimática em relação à lipase. Em relação à tripsina, né, ela também é uma cinética de reação realizada usando um espectrofotômetro, e a gente utiliza como substrato o tâmio, que na presença de tripsina vai formar essa molécula de metanol e essas moléculas aqui. Então, né, é utilizado novamente, né, o espectrofotômetro com comprimento de onda de 247 nanômetros e o pH ajustado para 8,1 e na temperatura ambiente. Aqui nós indicamos, né, qual que é o link que vocês podem acessar para o ensaio da atividade de tripsina. E aqui eu gostaria de salientar que tem algumas recomendações que eu aprendi também durante o Training School que foi realizado no Chile, que é o preparo da solução de pancreatina. Como essa pancreatina, quando a gente solubiliza, tem vários compostos que são insolúveis, né? Eles indicam que a gente pode misturar, né, com vórtex e usar também, num período curto e em média intensidade, o ultrassom, tá bom? E essa recomendação, inclusive, vocês podem ter acesso nesse artigo aqui que foi publicado na Food Chemistry de Souza e colaboradores de 2023. Só que a gente também tem que ter um certo cuidado, porque o ultrassom ele pode influenciar na atividade da lipase, pode reduzir de 10% a 20% na atividade da lipase. Então, essa abordagem só é interessante quando você vai trabalhar com uma formulação de alimentos que não é rica em gordura. Quando você vai trabalhar com uma formulação com elevada concentração de gordura, é importante, então, você ainda solubilizar de uma forma convencional a pancreatina e não utilizar o ultrassom para você não ter uma perda da atividade. Então, em relação à tripsina, eu vou entrar um pouco mais detalhadamente aqui. No ensaio, a gente tem a primeira etapa, que é do preparo dos reagentes, onde tem a solução de ensaio, que é um tampão tris-HCl. Esse tampão, para que ele serve? As enzimas, né, a variabilidade do pH pode influenciar muito aí, pode desnaturar a enzima, e por conta disso a gente sempre trabalha com tampão. O substrato para esse ensaio é o TAMI, 10 milimolar, e daí a gente tem o preparo da pancreatina, que seria assim a novidade, assim, que eu pude aprender um pouco mais no Training School. Então, nós misturamos, né, 10 miligramas de pancreatina em 1 ml de solução de HCl, 1 milimolar. Daí, nós tivemos uma agitação em vórtex por 1 minuto, deixamos no ultrassom por 5 minutos, centrifugamos essas amostras a 3.000 G por 5 minutos, e daí nós armazenamos essa solução de pancreatina em gelo. Nós armazenamos o quê? O sobrenadante, tá bom? Então, a gente solubilizou e só recuperou o sobrenadante para esse ensaio. Daí, durante esse ensaio de reação, a gente pipetou, né, 2,6 ml da solução de ensaio e 0,3 ml do substrato. Adicionamos 100 microlitros da pancreatina, geralmente trabalha-se com pelo menos 2 concentrações, e é registrado continuamente as leituras da absorbância, por ser um ensaio cinético, por 10 minutos ou até você verificar que está estável ali, que a gente tem um platô. Então, essa leitura vai ser realizada no comprimento de onda de 247 nanômetros e você vai determinar a inclinação da parte linear dessa curva. Então,
lá na tabela fornecida, né, pelo Grupo Infogest, no artigo deles, vocês têm essa planilha onde vocês podem ir adicionando qual que é a absorvância conforme vai passando o tempo de 10 minutos. E conforme você preenche, é produzido, então, né, na verdade, é feito, né, eles plotam, né, essas curvas que indicam as diferentes concentrações de pancreatina que foi trabalhado, e você consegue calcular qual que é a atividade enzimática da pancreatina. Esses valores, pessoal, só para comentar, são valores arbitrários que eu coloquei aqui só para exemplificar. Em relação à concentração de sais biliares, também é bastante discutido na literatura, né, que, na verdade, assim, é muito discutido entre os grupos de pesquisa que o kit utilizado para determinar essa concentração, ele é muito caro, né, ele custa aproximadamente R$3.200 e também não é fácil conseguir a disponibilidade desse material. Então, se você entrar hoje, por exemplo, no site da Sigma, né, ontem eu fiz uma pesquisa rápida, a gente conseguiria comprar um kit, né, para determinar a concentração de sais biliares, que chegaria só em janeiro. Então, por conta dessa questão de disponibilidade e custo, muitos grupos de pesquisa deixam esse ensaio de lado, né? E é importante a gente relembrar que a bile bovina é uma composição complexa. Então, quando a gente prepara uma solução de bile bovina 10 milimolar, não significa que tem 10 milimolar de sais ali biliares. Então, por isso que é importante conduzir esse tipo de estudo. Esse kit, ele pode ser utilizado para realização de 100 testes, se eu não me engano. Então, uma solução, né, seria comprar esse tipo de kit e compartilhar dentro do departamento, né? Isso facilitaria bastante. A gente sabe que a questão de recursos, de financiamento, não é muito simples, né? Mas para que todos possam, né, ser mais criteriosos nos seus estudos, é uma abordagem aí que pode ser interessante aí para quem busca determinar a concentração dos sais biliares. E outra limitação também que eu gostaria de pautar aqui é que nem todos os grupos também têm um fluorímetro para leitura, porque é necessário, né, o fluorímetro para determinar, então, a concentração dos sais biliares. Então, passando agora para a segunda parte, né, do nosso webinar, quando os grupos de pesquisa projetam formulações para diferentes grupos populacionais, não pode ser utilizado, né, como ensaio de digestão in vitro, aquele, né, indicado pela metodologia do Infogest. Por quê? Durante, né, o nascimento, nós temos um sistema gastrointestinal muito imaturo, então a gente não tem a mesma condição, atividade enzimática da pepsina, da pancreatina, da tripsina, lipase, etc. Então, por conta disso, né, alguns grupos de pesquisa vêm se esforçando para avançar nesse sentido, de avaliar, fazer um estudo extenso na literatura das condições que devem ser padronizadas para esses diferentes grupos populacionais. Então, nós temos aquela publicação que eu apresentei, né, no início dessa apresentação, que essa publicação é do Menard e colaboradores 2018, que foi feito, então, para o grupo de recém-nascidos, algumas alterações usando o sistema dinâmico. Então, como os recém-nascidos, eles só consomem líquidos, eles consideram que a fase oral é muito rápida e que poderia ser deixada de lado, não seria necessário implementar essa fase oral. Além disso, né, a razão alimento e fluidos vai ser diferente de um adulto, considerando que eles consomem só produtos líquidos. E também tem redução das atividades enzimáticas e alterações no pH. Já para os grupos, né, de idosos mais de 65 anos, foi feito também um outro estudo de literatura onde foi verificado que tem um esvaziamento gástrico mais lento, o pH do estômago ele é mais elevado e também tem a redução significativa aí das atividades enzimáticas e das concentrações dos sais biliares. Então, nesse slide, a gente consegue correlacionar um pouco as diferenças. Gente, teve algum problema aqui na transmissão? Não, problema não. É só com relação ao tempo. Pode seguir. Tá bom. Esse também é o meu último slide. Eu vou apresentar de uma maneira bem assim informativa também. Acho que não vale a pena a gente entrar em todos os detalhes. Mas como o protocolo de recém-nascidos ele é um protocolo mais antigo, de 2018, não foi previsto a fase oral, né?
E a gente tem a mudança da recomendação do protocolo de gestão, dizendo que a fase oral é muito importante. Então, talvez esse protocolo de recém-nascidos também, em breve, vai ter alguma modificação, né? Considerando aí a fase oral. Então, essa fase oral não é prevista para o grupo de recém-nascidos. Para a fase gástrica, nós temos uma mudança em relação à concentração aqui, a atividade das enzimas pepsina, que é de 268 U por ml, enquanto para um adulto é 2.000 U por ml. E também temos uma redução da pancreatina, que é 90 U por ml, quando a gente expressa em lipase. E para o protocolo Infogest, quando a gente expressa em tripsina, é 100 U por ml. Então, a gente pode observar aí modificações consideráveis aí na atividade enzimática. Outra coisa interessante de pontuar, né, eu acho que a gente pode discutir um pouco mais do protocolo que foi a modificação indicada para os idosos, é a mastigação, né? Então, foi verificado que o idoso, por conta de ter o comprometimento, né, da mastigação, usuários aí de prótese dentária e tudo mais, pode ter tamanho de partícula maior, né? Então, isso aqui foi bastante discutido no artigo e eu acho que é algo que para quem for trabalhar com idosos, com público-alvo, vale a pena dar uma aprofundada, dar uma lida nesse artigo para entender um pouco mais sobre isso. E eles indicam, né, que na fase salivar não tem mudança nenhuma significativa da atividade enzimática, da razão alimento e fluido, do pH e do tempo de residência. Mas quando a gente já vai para o fluido gástrico, vai ter uma mudança, vai ter uma redução drástica aqui da atividade da pepsina, né, e também da lipase gástrica. E também o tempo de residência vai ser maior na condição, né, da fase gástrica, vai ser 3 horas aproximadamente, enquanto para um adulto saudável é de 2 horas. E para finalizar, em relação ao fluido intestinal, o que nós observamos aqui de modificação é que o fluido intestinal simulado, ele vai ter a mesma composição, mas vai ter uma concentração aqui, né, de íons de cálcio um pouquinho maior, de 1 milimolar. E também, né, nós temos aqui uma redução da atividade da tripsina e também dos sais biliares. Então, como assim, conclusão, mensagens que a gente pode levar depois desse webinar, a composição do produto, ele vai determinar, né, a necessidade da adição da enzima. Então, se você tem uma formulação que não tem carboidratos, não há necessidade, né, de se adicionar alfa-amilase. Em relação à lipase gástrica, como ela é muito cara e também difícil, né, de se conseguir, a questão da disponibilidade é um pouco mais complexa, você também, em alguns momentos, você pode remover. É importante pensar no perfil do seu consumidor para definir o protocolo adequado. E na primeira etapa é sempre muito importante essa questão do planejamento experimental, para compra de reagentes, né, para fazer um bom gerenciamento dos seus produtos. Determinar, né, na sequência, a atividade enzimática e, por último, né, conduzir o ensaio preliminar para você conseguir realmente ter tudo bem delineado para conduzir realmente o ensaio de digestão in vitro. Bem, eu gostaria de agradecer, né, na verdade, a oportunidade que eu tive de ir ao Training School, aos órgãos de fomento, à Unicamp, à FAPESP e a todas as pessoas da rede Infogest Latinoamérica, e eu agradeço, né, pela atenção de vocês, estou disponível para perguntas e muito obrigada. Muito bem, Marluce, muito obrigado pela apresentação, ficou ótimo, bastante detalhado e acho que é interessante comentar isso, que um dos objetivos nossos com os webinários é poder destrinchar esse protocolo do Infogest. Então, para quem está assistindo lembrem de assistir os outros, lembrem de assistir os próximos, que é isso que a gente vai estar sempre fazendo, destrinchando os detalhes, o passo a passo, trazendo as dicas para facilitar a vida de quem trabalha com esses protocolos, tá bem? Deixem suas perguntas e seus comentários aqui no YouTube e a gente vai estar respondendo ao vivo com vocês daqui a pouquinho.
Se quiserem despedir, Lívia, quiser falar algo. É isso, acho que você comentou justamente o que eu tinha pensado, que essa série de webinars é para isso, para a gente ter os detalhes, saber como aplicar na prática o protocolo. Então, obrigada, Marluce, foi muito interessante os detalhes que você apresentou aí para a gente. E agradecer a todo mundo que assistiu e façam comentários, perguntas, a gente realmente quer que exista essa discussão, apesar do webinar não poder ter sido ao vivo, a gente quer que isso aconteça, que essa interação aconteça. Então, acho que é isso, né, gente? Muito Agradeço. obrigada. Até mais. Até mais. Tchau.